Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vim aqui contar um pouco da minha história com o BTS, como eu conheci o grupo, e foi em 2017. Eu ouvi falar deles pela primeira vez no Twitter. Eu lembro que estavam falando da chegada deles aqui no Brasil, porque eles iam fazer show. E eu lembro também de ter visto uma matéria na TV falando sobre os acampamentos na fila e tal, que as pessoas estavam muito animadas e falando sobre o que era K-pop. Eu já tinha uma ideia do que era K-pop, mas não acompanhava nenhum grupo na época. Então ainda era uma realidade um pouco distante de mim, assim. Eu não falo coreano, então eu sentia certa dificuldade, né? Mas eu também não tinha escutado nenhuma música do BTS ainda na época, assim, uma música inteira. E eu lembro que eu só vim escutar mesmo a música deles alguns meses depois, quando eles se apresentaram no EMAs com DNA. E aí eu vi a performance deles e eu achei incrível, assim, eu fiquei apaixonada pela performance deles de DNA lá. E eu fui procurar o vídeo pra assistir, aí fui ver a coreografia, fui ver a letra, fui ver a tradução. E eu gostei bastante. Mas como eu já tinha várias bandas que eu gostava e tinha que dar dinheiro, né, pra comprar as coisas em show, eu falei assim, gente, eu não vou arrumar mais outro sofrimento pra mim. Então foi uma decisão racional não virar ARMY naquele momento. Mas acho que a gente não escolhe muito quando virar ARMY, acho que acontece. Então, demorou um tempinho ainda. E, nossa, foram apenas alguns meses depois disso, já em 2018, eu tava meio triste com a vida em geral, meio desanimada e tava pra lançar um filme na Netflix. Parece nada a ver, mas tem tudo a ver porque foi o que aconteceu comigo. Eu tava procurando um filme na Netflix pra assistir e aí vi o trailer de Para Todos os Garotos que Já Amei. Pra quem não sabe, ou se vocês já sabem, enfim, a Laura Jean, que é a protagonista, ela tem descendência coreana. E esse filme é baseado num livro de mesmo nome. Então eu fui procurar resenhas sobre o livro, porque eu queria saber sobre exatamente o que se tratava o filme, que eu tinha achado o trailer fofo, mas eu queria saber um pouco mais. Então eu fui fazer uma pesquisa sobre resenhas do livro, e eu achei um post da Intrínseca falando de Para Todos os Garotos que Já Amei e falando também, indicando 10 K-dramas, né, para as pessoas assistirem e se ambientarem com esse universo e tal. E eu achei legal, porque eu já tinha ouvido falar, conheci algumas pessoas que gostavam, mas eu nunca tinha assistido nenhum. Então aí eu fui assistir Batendo Novamente, que é o título no Netflix, ou Beating Again, né, que é um K-drama. E aí eu amei a série, amei. Virei fã do ator, que era protagonista, e aí eu falei assim, nossa, eu preciso assistir outros dramas coreanos, eu preciso disso. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. E aí, sabendo disso, eu fui procurar outras coisas, aí eu fui assistir Something in the Rain, que também tá no Netflix, e eu achei a coisa mais linda também. E num dos episódios de Something in the Rain, tocava uma música de K-pop. Não era BTS, era o Blackpink, era Boombayah. Só uma correção, gente. A música, na verdade, é I Am The Best do 21. Mas eu gostei. E eu lembrei do BTS na hora que eu escutei. Eu falei assim, gente, eu já escutei um grupo de K-pop antes na vida, era o BTS. Vou procurar mais sobre eles. E aí isso deu gatilho de botar o nome deles no YouTube. E aí apareceram vários vídeos. E o primeiro que eu assisti foi de Fake Love. Eu não sabia que ali era um caminho sem volta. Mas eu assisti o MV de Fake Love e eu me apaixonei por eles de novo. Só que ali parecia que eu não tinha mais escapatória, porque quando eu vi DNA ao vivo, né, eu falei assim, nossa, legal, coreografia é legal, música é legal, cabelo é legal, roupa é legal, mas tá bom. E quando eu vi Fake Love, parecia que eu não tinha outra alternativa senão amar aqueles meninos, todos, aqueles 7. E aí, pra descobrir nome, idade, signo, todas essas coisas, gente, é um pulo. Quando você vê, você tá nesse emaranhado de coisas e querendo saber mais, e os termos, né, do K-pop que eu não conhecia nenhum, comeback, MV, sabe, bias, o que eram bias, gente, assisti o vídeo pra saber o que eram bias, porque eu não sabia. Então eu falei assim, nossa, é um universo novo. E eu fiquei completamente encantada com tudo
com tudo que eles ofereciam ali. E vi que o BTS tem uma narrativa muito própria, que os videoclipes deles passam no mesmo universo, contando uma história. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu sou jornalista, enfim. E eu adoro esse tipo de narrativa, de coisas bem amarradinhas e tal, bem explicadas. E também muito mistério, né? Porque eles não deixam tudo muito bem resolvido. Então aí tem as teorias, eu fui parar nos vídeos das teorias. E aí quando você vê um buraco sem fundo, um buraco negro, que você é praticamente abduzido pelo BTS, você começa só a pensar neles. E aí você vai ver os vídeos de entrevistas, e aí você começa a rir. Então foi muito engraçado e eu não sei exatamente nem como eu fui virar uma ARMY, assim, eu virei. Um dia eu era uma pessoa comum e no dia seguinte eu era uma ARMY. E eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia lidar. Aí eu descobri que uma amiga minha gostava deles também. Eu falei assim, como é que para? Perguntei pra ela, como é que para? Porque eu não sabia como parar. E é muito estranho você não saber como parar. Porque eu comecei a escutar todas as músicas. E eu escuto as músicas todos os dias. Eu vejo os vídeos dos shows no Brasil. Eu vi vídeo do show de 2014, eu vi vídeo do show de 2015, eu vi vídeo do show de 2017. Eu vi todos os vídeos. E aí você começa a pensar, meu Deus, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo? Com quem eu estava falando? O que eu estava ouvindo nessa época para não estar envolvida com o BTS na época? E aí começa um susto, porque você queria estar presente naquelas épocas e você não estava. E aí vem todo um questionamento, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Eles agora são muito grandes, muito inacessíveis. E, nossa, tudo que você queria era poder dar um abraço e falar assim, nossa, obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por me tirar de um poço de solidão e me botar um sorriso no rosto. Porque foi exatamente o que eles fizeram. Eu tava sozinha, triste, pensativa, me perguntando sobre futuro, seguindo uma linha tediosa de rotina. E de repente eu tava rindo pra tela do computador e a minha mãe, assustada, por que você ri? Por que você não para de rir? Você tá chorando de rir aí? E era porque eu tava assistindo eles. Então, eles acrescentaram de forma muito positiva na minha vida. E isso é muito assustador quando você não tá acostumado, porque eu já tinha sido fã de outras bandas, mas era diferente. É diferente. Acho que cada banda que você é fã é um pouco diferente, assim, funciona de um jeito diferente. Bandas brasileiras são de um jeito, bandas internacionais são de outros. Uma banda coreana, né? Um grupo coreano, né? Porque não tem instrumento, é grupo. Um grupo coreano, nossa, eu nunca me imaginei gostando de algo da Coreia do Sul. E tava eu vendo vlog sobre como é que é viajar pra lá, sem nunca nem ter pensado nisso antes. Então eu me vi desejando ir para a Coreia do Sul, desejando aprender o idioma, aprendendo como pronunciar as vogais e consoantes do Hangul. Ou seja, era um novo mundo que se abria pra mim ali. E, nossa, obrigada, BTS, obrigada de verdade por ter me apresentado tanta coisa boa. E eu tô ansiosa porque eles vão lançar Love Yourself Answer, né? Eu já comprei meu Love Yourself Tear, tô esperando chegar. E eu tô muito ansiosa porque eu quero ver, vai ser o meu primeiro comeback. Eu nunca tinha vivido um comeback antes. Então eu estou muito ansiosa e eles têm datas de show. Não aqui no Brasil ainda, tem Estados Unidos, Japão e Europa. Mas eu tô ansiosa porque eu acredito do fundo do meu coração que eles vêm ano que vem. Então eu já tô juntando dinheiro. Porque eu espero que isso aconteça. E se isso acontecer, eu vou atrás deles, seja onde for. Porque eu preciso ver esse show. Eu não posso ficar mais um show sem ir. Porque nos outros tudo bem, eu me desculpo porque eu não os conhecia, mas agora eu conheço, então eu não vou me desculpar se eu não for. E eu sei que é muito difícil conseguir ingresso, porque eles têm muitos fãs. Nossa, vamos falar de bias. Eu não sabia o que era bias, como eu já disse antes, e descobrir o que era me deixou um pouco nervosa, porque eu nunca soube escolher membro preferido de grupo nenhum. Convenhamos, pra que escolher um preferido, né? Estão todos maravilhosos. É muito difícil. Aí eu vi a teoria de que não é você que escolhe seu bias, mas é que seu bias escolhe você. Eu falei, tá bom, isso faz um pouco mais de sentido. Se foi ele que me escolher, é melhor, porque eu não vou saber escolher entre 7 pessoas incríveis. Até porque
quando eu vi a primeira vez, eu gostei mais de um, quando depois eu gostei mais de outro, aí você vai mudando de ideia. E primeiras impressões mudam. Por exemplo, eu tive uma primeira impressão ruim do Suga. E isso mudou. Porque a primeira vez que eu prestei mais atenção nele foi na entrevista que eles deram pra Ellen DeGeneres. E o Suga tava muito, não digo blasé, mas ele tava muito quieto, assim, com a cara meio fechada. E aí você fica assim, meu Deus, esse menino tá com a cara fechada assim, será que ele é muito sério? E aí depois você percebe que talvez aquilo era uma casca, um medo, uma máscara, não sei. Mas que ele não era assim, que ele era diferente. E eu só descobri isso porque eu fui ver outros vídeos e ler outras entrevistas e ver outras performances. E ele acabou ganhando um espaço maior no meu coração do que ele tinha com a primeira impressão. Eu mudei sobre ele, mudei o que eu pensava sobre ele. Já ouvi, foi a primeira pessoa assim que me chamou a atenção do grupo. Eu me lembro que na performance ainda de DNA, eu falei assim, nossa, que menino bonito. Que menino incrível, que menino estiloso. E foi uma impressão, assim, que não mudou, acho que só acrescentou, porque hoje em dia ele também me faz muito, eu acho ele muito doce. E ele é um dos meus preferidos. Mas ele, falam que é bias wrecker, né? Eu não sei exatamente se é, mas assim, ele tenta ser meu bias wrecker, assim, toda hora, mas ele não é meu bias. Eu descobri depois que ele não era meu bias, mas naquele primeiro momento eu achava que era. Bom, quando eu descobri o negócio da teoria, né, de que seu bias que te escolhe, não você que escolhe seu bias, eu descobri que meu bias era de mim. Por uma coisa muito simples. Quando eu assisti o MV de Fake Love, eu não tirava os olhos de mim. Eu acompanhava a performance dele, onde quer que ele estivesse. Eu achava ele a coisa mais linda, a coisa mais perfeita desse mundo, a pessoa mais incrível. E eu não desgrudava com ele. E o tempo foi me confirmando isso, que era ele por causa disso, assim. E, nossa, eu comecei a perceber também que as fotos que eu salvava no meu celular eram todas do de mim. Eu não salvava fotos dos dois, eu salvava uma ou outra, mas a maioria das fotos era do de mim. E eu ficava sempre olhando pra ele. Uma vez eu tava me sentindo meio mal, aí eu joguei no YouTube assim, live do de mim. Aí apareceu uma. E durava 1 hora. E eu fiquei 1 hora olhando pra ele falar. Graças a Deus tava legendado e eu podia entender o que ele falava. Mas assim, eu fiquei 1 hora olhando pra ele sem parar. E acho que eu nunca fiz isso com nenhum dos outros. Então ele é muito especial. Adoro o Rap Monster. Acho ele um ótimo líder, um ótimo comunicador. Admiro muito quando ele traduz as coisas. Eu falo assim, gente, obrigada, Rap Monster, obrigada porque você existe. É o melhor, obrigada, continue no grupo. E o Jungkook quase me roubou do de mim. Quase, foi por pouco. Porque eu vi os covers dele de Nothing Like Us. E outro cover que ele fez também de We Don't Talk Anymore. E, meu Deus, que voz, menino. Que voz. Eu acho ele incrível também, mas é de mim. Continua sendo de mim. E, bom, falar um pouco dos outros. O Jian é muito legal também, mas esse negócio de Worldwide Handsome dele, às vezes, e as piadas de tiozão também que ele solta. Às vezes eu fico assim, ai, paciência com o Jian. E o J-Hope é uma luz, né? Carisma puro. Que pessoa iluminada. Mas eles nenhum dos dois chegaram a ser meu bias wrecker. Não, nem o Suga, porque eu falei, né? Eu mudei de opinião do Suga, mas assim, ele não chegou a ser meu bias wrecker. Nem meu bias. Meu bias é o de mim mesmo. Não tem jeito, assim. E eu percebi também, outra coisa que me fez perceber que era o de mim, é porque eu não percebi. Eu acho que eu assisti o MV de Fake Love umas 200 milhões de vezes. Eu vim perceber que o Jungkook levantava a camisa e mostrava o abdômen, acho que depois de 2 semanas assistindo MV todos os dias. E aí eu olhei assim, meu Deus, ele mostra mesmo o abdômen nesse negócio. Eu não tinha percebido. E eu não tinha percebido por quê? Porque meu olho tava no de mim. Eu não tinha reparado. Eu vim reparar 10 milhões de anos depois. Eu falei, não é que tem esse passo na coreografia? Eu não sabia. E eu não sabia porque eu tava prestando muita atenção de mim. E várias vezes
Às vezes minha amiga fala assim, você não percebeu que não sei quem fala melhor inglês, que não sei quem? Eu falei assim, não sei quem fala menos inglês, que não sei o que lá. Eu falei assim, gente, eu achava que era de mim que falava menos. Ela falou, não, o outro fala menos. Eu falei assim, mas é porque eu tava prestando atenção de mim. E ele não consegue se expressar muito bem em inglês. Ele tenta, e eu acho admirável que ele tente. Porque é muito difícil, a gente sabe que é difícil. E ele tenta mesmo assim. Então, parabéns de mim. Parabéns. E parabéns também pros outros. Eu acho eles todos incríveis. Eu tô muito ansiosa. Eu espero ter a oportunidade de conhecê-los, de vê-los ao vivo. Talvez de perto. Ai, pena que não tem fansign aqui, gente. Tinha que ter. Eu vi que teve um high touch. Fiquei pensando assim, poxa, isso é legal ter um high touch. Eu ia gostar. Mas é muito rápido. Eu queria uma coisa um pouco mais duradoura. Mas teve soundcheck, né? Mas soundcheck é de longe. Não sei se eles interagem tanto, enfim. Não pode gravar, né? Soundcheck, não consegui ver como é que era. Só vi relatos. Mas, enfim, tomara que Deus nos ajude para que no próximo show esteja lá. Você também que é fã, você que é ARMY, também esteja lá. Estejamos todos, porque eles são uma obra de arte que merece ser apreciada. E com o tempo, com certeza, vai ficar cada vez melhor. É isso. Nos vemos quando tiver novidades sobre BTS. Beijos.